Quando o assunto é economia, eu já chamo ela. Tava com saudade de Helena Rosa e hoje ela chega aqui no estúdio Tarde Band News, inclusive com uma exclusiva, aquelas entrevistas que só Juliana Rosa consegue. Bem-vinda, saudades. Obrigada, Paulinha, tudo bem? Bom estar Tudo aqui com bem. você também. Boa tarde para você que está aqui com a gente ao vivo, aqui na Band News. Sempre um prazer estar aqui com você, Prazer Paulinha. é nosso, apareça sempre quando quiser. Combinado. Você tem uma entrevista agora exclusiva com o nosso convidado que está aqui no estúdio também, que é o secretário da Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Bem-vindo também, secretário ao Tarde Band News. Obrigada, secretário. Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite. Chegou aqui em São Paulo agora há pouco, né? Obrigada por ter vindo aqui presencialmente, aqui no Grupo Bandeirantes, importante sua presença. Num dia que você fez um balanço dos números da sua Secretaria de Política Econômica, olhando para trás e também olhando as projeções para 2026. Isso até falou um ponto importante, que é a questão das projeções de inflação da sua Secretaria terem hoje acertado mais do que as projeções médias do próprio mercado financeiro, né? Queria te perguntar quais são as projeções para inflação e para PIB agora em 26. Juliana, a nossa projeção para o PIB desse ano de 2026 é muito similar ao que nós esperamos ver no PIB de 2025. Nós estamos com uma projeção de 2,3% de crescimento para 2025. Vocês sabem que o dado oficial ainda não foi divulgado, vai ser divulgado pelo IBGE ainda, então ainda é uma projeção, e nós esperamos o mesmo ritmo de crescimento em 2026, com uma diferença de composição. Em 2025, a agricultura teve um peso maior, safras recordes, o clima ajudou bastante, o crédito abundante também ajudou a produção agrícola, o que contribuiu, como nós sabemos, para a redução dos preços dos alimentos. A inflação de alimentos no domicílio em 2025 foi bem pequenininha, menor que 2%, foi 1,4%. Agora, quando nós olhamos para 2026, a nossa projeção é que o PIB deve também crescer 2,3%, mas com uma participação menor da agricultura por questões climáticas, que a safra não vai ser tão exuberante quanto foi ano passado, mas com uma participação maior da indústria e do setor de serviços, o que até do ponto de vista da sustentabilidade do crescimento é uma boa notícia também. Já a inflação nós projetamos em 3,6%. Isso ainda não alcança o centro da meta, que é de 3%, no entanto, é um caminhar seguido de redução da inflação no Brasil e que também aponta para uma combinação positiva entre crescimento, mercado de trabalho aquecido, né? Porque nós estamos vendo aí a taxa de desemprego no menor nível da história, o rendimento médio no maior nível da história, a massa salarial, quer dizer, a soma de todos os salários da economia, também no maior nível da história, combinado com uma inflação que está a mais baixa em 4 anos da história do Brasil, mas mais do que isso, está caindo. O quanto que vocês estão prevendo de inflação até 2027? Você falou 3,6 para esse ano, 2027? Isso, 2027 nós estamos com uma projeção dela se aproximar do centro da meta, certo? Pode ser 3,1 ou 3%, dependendo do que a gente for verificar ao longo do ano de 2026. Mas nossa projeção é que ela se aproxime ainda mais do centro da meta. E o que vai fazer a inflação desacelerar? Olha, eu acho que um conjunto de fatores tem feito a inflação desacelerar. O primeiro deles, obviamente, é um certo arrefecimento no ritmo de crescimento da economia e do mercado de trabalho. O que isso quer dizer? A economia segue crescendo, o mercado de trabalho segue forte, porém num ritmo de expansão mais moderado. Isso era esperado porque nós tivemos 2 anos de crescimento bastante acima da média recente do Brasil, foram 2023 e 2024. Nós crescemos acima de 3% nesses 2 anos. A nossa projeção lá na Secretaria de Política Econômica é que nós chamamos de potencial de crescimento, ou PIB potencial, como dizem os economistas, seja algo em torno de 2,5%, entre 2,5% e 3% para os próximos anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Brasil tem condições de crescer a um ritmo de 2,5% até 3%, sem gerar novas pressões inflacionárias.
Como nós estamos projetando, tanto para o ano passado quanto para esse ano, um crescimento de 2,3%, que nós estamos falando? Nós estamos crescendo quase no nosso potencial, um pouquinho abaixo. Esse um pouquinho abaixo ajuda o Banco Central a gerir as pressões inflacionárias. Então, esse movimento é parte do processo de desinflação e também tem um cenário externo que pode nos ajudar, um cenário externo de menor preço de petróleo, a China continua, que a gente chama exportando desinflação, quer dizer, produzindo produtos muito baratos, exportando para o resto do mundo, e o Brasil segue produzindo cada vez mais, principalmente alimentos, não é? O que também ajuda a controlar a inflação de alimento, que é a que diretamente mais bate na vida da população. Nesse caso, o Banco Central poderia cortar os juros de forma mais agressiva? Olha, o Banco Central anunciou na sua última reunião que ele deve iniciar um ciclo de corte, né, um ciclo de redução da taxa de juros ao longo desse ano. É evidente que o ritmo que isso vai ocorrer vai depender de uma série de fatores que vão ser analisados a cada reunião pela diretoria do Banco Central. O mercado hoje tem uma precificação, que quer dizer, ele acredita que ao final do ano nós sairemos de uma taxa de juros hoje que nós estamos em 15, né? Chegaremos em algo mais próximo de 12. Então, essa é a precificação, é a aposta no mercado, mas, obviamente, cabe ao Banco Central, a cada reunião, tomar essa decisão e saber se acelera, se reduz a velocidade desses cortes. O senhor estava falando aí de acelera ou reduz o ritmo, enfim, secretário. Na sua avaliação, o que está acontecendo com a questão da própria inflação que a Ju estava falando, nesse ritmo mais lento ali, de ter a convergência, inclusive trazendo à tona esses juros altos que a gente tem batido, o senhor está falando que está ali na mão do Banco Central, né, que são os mais altos que a gente tem em 20 anos. O que está acontecendo na sua avaliação? Por que esse ritmo tão lento ali? Então, a questão da inflação, nós temos dois componentes aqui, né? Ao final de 2024, ocorreu uma série de choques que levaram a inflação para cima, né? Tanto choques de natureza climática, que prejudicaram safras, afetaram o preço de alimentos, o chamado ciclo da carne, ou ciclo do boi, que também afetou o preço da carne naquele momento. Nós tivemos um processo de desvalorização cambial que se iniciou já em meados de 2024, muito influenciado pelas decisões do Banco Central americano, que todo mundo esperava que ia cortar juros naquele momento e acabou não cortando. Então, quando ele não corta juros, o capital acaba saindo dos países emergentes e indo para os Estados Unidos, valorizando o dólar e desvalorizando as moedas dos países emergentes. Então, um conjunto de fatores fez com que houvesse uma pressão maior da inflação ali entre meados de 24 e o primeiro trimestre de 25. Em reação a essas pressões, para preservar o poder de compra da população, o Banco Central tomou ações do ponto de vista da política monetária, elevando a taxa de juros, garantindo também que essas pressões inflacionárias não se espalhassem pela economia, os chamados efeitos secundários, e também criando um cenário mais atrativo para a atração de capital externo. Vocês sabem que o Brasil hoje é o país, 3 anos seguidos, é o segundo país que mais recebe investimento estrangeiro no mundo, é o Brasil, né? Só perde para os Estados Unidos. Mas não só isso, a política fiscal também passou por um ajustamento, né? O que a gente chama de impulso estrutural do gasto, quer dizer, o gasto público ele tem a capacidade de impulsionar a economia, né? De gerar mais demanda, provocar um aumento da renda das pessoas, do consumo. E até do início de 23, segundo trimestre de 23, até o segundo trimestre de 24, havia um impulso positivo da política fiscal. O que isso quer dizer? A política fiscal contribuía positivamente para impulsionar o crescimento econômico. Ela não era a principal explicação, porque o impulso positivo dela era em torno de 1,5, no máximo 2 ali, e o crescimento estava em torno de 3. Então, tinham outros fatores, para além da política fiscal, que puxavam mais para cima o crescimento econômico, mas ela tinha um impulso positivo. A partir do terceiro trimestre de 2024, nós temos
uma reversão, o impulso passa a ser negativo, ou seja, o governo também segura um pouco as rédeas da política fiscal e junto, em harmonia com esse movimento do Banco Central, nós somos capazes de controlar essa pressão inflacionária, surpreendendo a todos. Mesmo nós, da Secretaria de Política Econômica, no início do ano, esperávamos, no início de 2025, esperávamos que a inflação fosse de 4,8%. Ela fechou em 4,2%. Ela surpreendeu a nossa... O dólar ajudou bastante, né? Também, a desvalorização do dólar Sim. e a valorização do real também contribui para esse movimento, com certeza. Então, a boa produção agrícola, a boa safra, o preço dos alimentos que eu falei aqui, que teve uma das menores inflações em muito tempo. Então, um conjunto de fatores ajudou a controlar essas pressões inflacionárias e colocar as projeções, de novo, em uma trajetória descendente. E é por isso que hoje o Banco Central, na última reunião, declarou que ele acredita que é o momento de iniciar uma flexibilização da política monetária. Secretário, o assunto da semana, claro, é a indicação do senhor para uma das vagas abertas na diretoria do Banco Central. Qual diretoria hoje tem um perfil mais similar à sua formação? Juliana, hoje de manhã, na coletiva que nós demos para apresentar esse balanço macroeconômico, eu respondi essa pergunta e eu mantenho exatamente o que eu disse lá. Em primeiro lugar, eu fico feliz do meu nome ter sido lembrado, né, da confiança que o ministro deposita no meu trabalho como secretário e meu trabalho como economista, mas eu não recebi nenhum convite do presidente e é uma prerrogativa do presidente da República nomear os diretores. E, obviamente, no momento que o presidente achar adequado, ele vai conversar com o ministro, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e decidir quem são as pessoas, qual é o perfil, qual é o momento de fazer essa indicação. No momento, eu sigo aqui no cargo de secretário de Política Econômica, onde nós cuidamos tanto das projeções macro, quanto dos estudos de natureza fiscal, o tema do crédito agrícola, do crédito habitacional e tantos outros temas ligados, por exemplo, à questão do desenvolvimento sustentável. Foi na SPE que nasceu o projeto do mercado de carbono regulado, que foi aprovado e agora está sendo estruturado no Brasil, como a taxonomia sustentável, também nasceu na SPE. Então, eu tenho muito trabalho, não é pouco trabalho. Então, eu procuro não me distrair com essas questões, certo? E fico feliz, mas, repito, é uma prerrogativa do presidente da República e do presidente do Banco Central, junto com o ministro da Fazenda, discutir quais são os nomes mais adequados e as diretorias mais adequadas para esses nomes. O senhor chegou a conversar com o presidente Galípolo? Sabe se ele também recomendaria seu nome? Não, eu falei também isso hoje de manhã. Eu sou amigo do Gabriel desde a época de faculdade. Nós cursamos faculdade juntos, depois convivemos durante muito tempo, trabalhamos junto no Ministério da Fazenda, então converso com o Gabriel sobre várias coisas, inclusive sobre o Palmeiras, que é uma paixão compartilhada minha e dele, certo? Mas, mais uma vez, não há convite, então não há sobre o que conversar, entende? Se eventualmente o presidente Gabriel, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad decidirem que o meu nome é um perfil adequado, aí eu faço as conversas com a maior tranquilidade, mas, por enquanto, eu estou aqui trabalhando no dia a dia, que é bastante intenso do Ministério da Fazenda. Secretário, eu queria perguntar sobre mercado de trabalho, porque é até impressionante, né? Com juro tão alto, a gente ter um desemprego no menor patamar da história. A gente está vendo uma demanda forte por trabalhadores, por outro lado, uma limitação de oferta. O senhor entende que isso pode ser motivo de manter salários em alta e a inflação de serviços mais pressionada? Esse é um tema interessante, né? Conversando com vários economistas, inclusive de mercado, eu fiz uma pergunta. Quem aqui acreditaria, 3, 4 anos atrás, que o Brasil seria capaz de crescer a um ritmo de 3% ao ano, com uma taxa de desemprego próxima a 5%, maior nível de renda, de rendimento real da história, o menor nível de desalento e de nem aquele jovem que nem trabalha, nem estuda, da história, né? Ou seja, um mercado de trabalho pujante, né? E quem acreditaria que a inflação estaria também no menor nível da história?
E os próprios participantes daquela reunião falaram, olha, aqui ninguém acreditaria nisso se você me falasse 3 anos atrás. Então, de fato, há mudanças no mercado de trabalho, são mudanças importantes que nós estamos estudando, sempre tentando entender, né? Não só nós, na academia há muitos estudos sendo feitos a esse respeito, mas alguns dados são importantes para a gente olhar o que está acontecendo, que a gente chama na ponta, né? Nos últimos meses, etc. O primeiro deles, há um arrefecimento no ritmo de aumento da população ocupada. Ou seja, continua crescendo, mas num ritmo mais baixo, né? Há um movimento inicial de saída de algumas pessoas do mercado de trabalho, em particular pessoas 60 a mais. Geralmente pessoas que já estavam aposentadas ou estavam para aposentar, mas que seguiam no mercado de trabalho porque a sua família precisava, certo? Ele não conseguia se aposentar porque a família às vezes tinha um filho desempregado, etc, e precisava. Agora, com uma situação melhor no mercado de trabalho, às vezes essa pessoa consegue sair, a mulher que quer eventualmente cuidar das pessoas da sua família, ou o homem que quer cuidar das pessoas da sua família também consegue sair. Então, também há esse movimento. E o terceiro movimento que eu acho muito importante de se observar é o movimento do que a gente chama da inflação de serviços, em particular aqueles serviços que a gente chama de serviços subjacentes ou serviços intensivos em trabalho. Eles ainda estão num patamar mais alto do que as demais medidas de inflação, o que é normal, porque a inflação de serviços ela é mais resiliente, ela demora mais para reduzir. No entanto, quando você pega a média móvel trimestral, quer dizer, dos últimos 3 meses anualizados, você consegue ver uma desaceleração importante nessas métricas. O que aponta que, mesmo essas medidas mais sensíveis, mais difíceis de ceder, já dão sinais de que começa um processo de redução e isso certamente foi um dos fatores analisados pelo Banco Central para anunciar que ele decidiu que é um momento de começar a flexibilizar a taxa de juros. Secretária, já no finalzinho da entrevista, eu não posso deixar de perguntar, uma discussão, eu que acompanho a economia há 30 anos, né, vejo que o mercado financeiro reage mal sempre que há uma indicação de um nome com uma formação acadêmica não ortodoxa, digamos assim, ou heterodoxa, né? Tem muito essa denominação, com a visão de que a formação não ortodoxa, ela minimiza um pouco mais de inflação, porque acredita que ao longo do tempo isso se ajusta. Como o senhor vê, existe uma espécie de preconceito por quem tem uma base acadêmica que não é ortodoxa, digamos assim, e o quanto que o senhor vê uma visão de que a sua base acadêmica, por exemplo, pode passar uma mensagem de leniência com a inflação? Olha, eu sempre gosto de analisar as pessoas não por conceitos prévios, ou onde estudou, ou que time torce, ou que religião professa, e sim pelo trabalho que essa pessoa apresentou ao longo da sua vida, né? Então, obviamente, a formação é importante, ela define muita coisa, mas a experiência também que as pessoas têm ao longo da sua vida também definem bastante coisa de como elas enxergam a economia, né? Eu acredito, e eu sempre me baseio nisso, que quando você falou, olha, a SPE acertou mais ou acertou menos, eu não estou adotando nenhum critério competitivo aqui, é simplesmente porque nós temos que avaliar o nosso próprio trabalho, né? E a qualidade e o resultado no nosso trabalho, até para nós nos corrigirmos. Então, nós fazemos esse acompanhamento sistemático, se as nossas previsões lá na SPE estão sendo mais precisas, menos precisas. Estão menos precisas, a gente tem que corrigir alguma coisa, a gente errou em alguma visão. Então, eu fico feliz que o resultado do trabalho que eu tenho apresentado na SPE tenha sido positivo. Não só eu, e eu não faço isso sozinho, eu tenho uma equipe excelente, inclusive com pessoas de formação ortodoxa e pessoas de formação heterodoxa. Inclusive pessoas de formação heterodoxa diferentes da minha, certo? Porque a heterodoxia também não é uma coisa só, existem
várias vertentes ali. E mesmo na ortodoxia também tem vertentes diferentes. Sim, claro, entre 8 e 80 tem nuances, Exatamente. né? Mas tem muito esse predomínio da visão de que heterodoxo tem uma irresponsabilidade fiscal, que acredita que o gasto público ele que tem que impulsionar a economia. Então, tem muito essa visão de preocupação no momento em que a dívida pública está muito alta. Né? As correlações das variáveis macroeconômicas, obviamente, sempre há discussão dos economistas, qual é a política mais efetiva, qual não é. No entanto, se você pegar qual foi a estratégia adotada nesse governo, durante esse ministério, nós falávamos de maneira clara desde o início. Nosso objetivo era voltar a retomar o equilíbrio das contas públicas, pegar uma trajetória para recuperar os resultados primários positivos. Nesse quadriênio vai ser o menor déficit primário desde 2015, né? Não só o menor déficit primário, né? Vai ser também o menor nível de gasto em proporção do PIB desde a crise de 2015. Mas a dívida continua subindo forte. Sim, né? A dívida, veja, olha que interessante, a gente foi olhar qual era a projeção da dívida em janeiro de 2023, qual era a projeção que o mercado fazia para a dívida pública ao final de 2025. Ele projetou 85% da relação dívida-PIB. A gente está em 78, 79. Então, claro, nos preocupa. E nós estamos tomando medidas para recuperar o resultado primário o quanto antes, para estabilizar também o quanto antes a relação dívida-PIB. Tem uma série de medidas, tanto do lado das receitas quanto do lado das despesas, e uma agenda a ser construída. No entanto, o resultado da política adotada foi um controle efetivo do gasto, mantendo ele abaixo de 19% do PIB, uma recomposição da receita, cobrando de quem não pagava e combatendo benefícios e privilégios fiscais, e um cenário de recuperação gradual do resultado primário, combinado com crescimento econômico, melhor distribuição de renda, redução, menor nível de pobreza, de miséria, de desemprego da história. Então, eu acho que o conjunto da obra é um conjunto bastante positivo, é isso que nós tentamos mostrar no documento que nós lançamos hoje, o nosso boletim macrofiscal, com um balanço de 23 a 25 e as projeções para 26. Tá certo. Agradeço sua presença aqui no nosso Band News e é muito bom você estar aqui presencialmente. O país precisa de um debate claro, transparente, porque temos um desafio enorme aí de crescimento, né, secretário? Com certeza, e quanto mais debate, mais qualificado, melhor para o Brasil e para a sociedade brasileira. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada, secretário. Obrigada, Ju. Espaço aqui do Tarde Band News sempre aberto para vocês, o Bom Debate, porque ela é a nossa especialista em economia. A gente está sempre chamando a Ju, porque esse também é um tema que esse ano a gente vai bater e discutir bastante. Com certeza. Contamos com o senhor, certamente, porque quanto mais a gente compartilhar bom conhecimento, melhor para o país. É com certeza. Gente, obrigada. A gente encerra o Tarde Band News de hoje assim. Expresso Band News vem chegando. Desejo a todo mundo um ótimo fim de semana. Um grande beijo. Obrigada pela audiência. Até segunda.